Existe uma revolução acontecendo neste exato momento. Mas você não vai ouvi-la nas ruas. Não vai ver manchetes nos jornais. Não há gritos, protestos ou multidões enfurecidas. Esta é a revolução silenciosa, conduzida por aqueles que o mundo costuma ignorar, as pessoas quietas. Durante séculos, fomos condicionados a acreditar que apenas os barulhentos, os extrovertidos, os que ocupam todos os espaços com sua presença, são aqueles que realmente fazem a diferença. Que para conquistar, é preciso gritar mais alto que todos os outros. Mas a verdade é exatamente o oposto. As pessoas mais silenciosas do mundo são frequentemente as mais poderosas. Elas não precisam gritar para serem ouvidas. Não precisam ocupar todo o espaço para fazer diferença. Elas operam de uma maneira completamente diferente, mais profunda, mais estratégica, mais duradoura. Pense em Albert Einstein, um homem que passava horas sozinho, em silêncio, contemplando os mistérios do universo. Ele não estava em festas, não estava se promovendo constantemente. Estava quieto, pensando, observando, conectando pontos que ninguém mais conseguia ver. E mudou completamente nossa compreensão da realidade. Pense em Rosa Parks. Ela não fez discursos inflamados. Não liderou marchas barulhentas inicialmente. Simplesmente se sentou. Silenciosamente recusou-se a se levantar. E aquele ato silencioso iniciou um movimento que transformou uma nação inteira. Pense em Bill Gates. Um jovem introvertido que preferia computadores a pessoas, que passava a noite sozinho programando enquanto outros estavam socializando. Aquele garoto quieto revolucionou o mundo da tecnologia e se tornou um dos homens mais influentes do planeta. A revolução silenciosa não é sobre ser tímido ou fraco. É sobre entender que existe uma forma diferente de poder. Um poder que não precisa ser anunciado, que não precisa de validação externa, que trabalha nas sombras enquanto outros buscam os holofotes. As pessoas quietas observam quando outros falam. Elas escutam quando outros se promovem. Elas pensam quando outros reagem impulsivamente. E é exatamente nisso que reside seu poder. Enquanto o mundo está ocupado fazendo barulho, as pessoas silenciosas estão ocupadas fazendo história. Elas estão escrevendo os livros que mudarão gerações. Estão criando as tecnologias que transformarão sociedades. Estão desenvolvendo as ideias que resolverão os problemas que ninguém mais consegue resolver. Mas por que o silêncio é tão poderoso? Porque no silêncio existe clareza. No silêncio, você consegue ouvir seus próprios pensamentos, sem a interferência constante do mundo externo. No silêncio, você processa informações em níveis mais profundos. No silêncio, você se conecta com partes de si mesmo que a maioria das pessoas nem sabe que existem. A sociedade moderna tem medo do silêncio. As pessoas preenchem cada segundo com barulho, música, conversas, notificações, distrações constantes. Elas têm medo de ficar sozinhas com seus próprios pensamentos. Mas as pessoas quietas abraçam esse silêncio. Elas entendem que é ali, naquele espaço tranquilo, que a verdadeira magia acontece. Quando você está constantemente falando, está apenas repetindo o que já sabe. Mas quando você está quieto e ouvindo, está aprendendo algo novo. Está absorvendo perspectivas diferentes. Está expandindo sua compreensão do mundo. As pessoas silenciosas não têm medo de parecer desinteressantes. Elas não precisam provar nada para ninguém. Elas estão confortáveis em sua própria pele, trabalhando em seus projetos, desenvolvendo suas habilidades, construindo seu império silenciosamente enquanto outros estão ocupados tentando impressionar o mundo. E aqui está algo fascinante. Enquanto as pessoas barulhentas frequentemente queimam energia rapidamente, as pessoas quietas conservam sua energia para quando realmente importa. Elas não desperdiçam palavras. Quando falam, cada palavra tem peso, tem significado, tem propósito. Você já notou como, em uma sala cheia de pessoas falando, quando a pessoa quieta finalmente decide falar, todos param para ouvir? Isso não é coincidência. É porque inconscientemente todos sabem que aquela pessoa não fala apenas por falar. Quando ela abre a boca, é porque tem algo valioso a dizer. A revolução silenciosa está acontecendo em escritórios ao redor do mundo, onde programadores introvertidos estão criando aplicativos que bilhões de pessoas usarão. Está acontecendo em bibliotecas,
onde escritores solitários estão desenvolvendo histórias que inspirarão gerações. Está acontecendo em laboratórios, onde cientistas quietos estão fazendo descobertas que salvarão milhões de vidas. Esta revolução não precisa de sua aprovação, não precisa de aplausos, não precisa de reconhecimento imediato. Ela está acontecendo de qualquer forma, silenciosa mas implacável, mudando o mundo uma ação quieta de cada vez. Existe uma estratégia magistral no silêncio que a maioria das pessoas nunca compreende. Enquanto vivemos em uma era que celebra a autopromoção constante, as redes sociais intermináveis e a necessidade de estar sempre on, as pessoas verdadeiramente poderosas estão fazendo exatamente o oposto. Elas estão ficando quietas e estão vencendo. Pense nisso como uma partida de xadrez. Os jogadores amadores fazem movimentos rápidos, impulsivos, sempre querendo atacar imediatamente. Mas os mestres do xadrez fazem algo diferente. Eles observam, eles pensam, eles planejam 10, 20, 30 movimentos à frente, e enquanto estão sentados em silêncio, parecem não estar fazendo nada. Mas na realidade, estão orquestrando uma vitória inevitável. As pessoas silenciosas aplicam essa mesma estratégia na vida. Enquanto outros estão correndo de um lado para o outro, anunciando cada pequena conquista, buscando validação constante, as pessoas quietas estão construindo. Elas estão aprendendo. Elas estão se preparando. E quando finalmente se movem, o impacto é devastador. Considere Steve Wozniak, o cofundador da Apple. Enquanto Steve Jobs era o showman, o apresentador, aquele que estava sempre sob os holofotes, Wozniak era o gênio silencioso no laboratório. Ele preferia estar sozinho com seus circuitos do que em festas. E foi exatamente esse gênio quieto que criou a tecnologia revolucionária que tornou a Apple possível. Ou pense em J.K. Rowling, uma mãe solteira, lutando financeiramente, passando horas sozinha em cafés, escrevendo silenciosamente. Ninguém estava prestando atenção. Ninguém estava aplaudindo. Ela estava apenas escrevendo, dia após dia, em seu próprio ritmo silencioso. E aquela mulher quieta criou um dos universos literários mais influentes de todos os tempos, inspirando milhões de pessoas ao redor do mundo. A estratégia do silêncio envolve várias camadas profundas de sabedoria. Primeiro, existe a vantagem da observação. Quando você não está constantemente falando, você está ouvindo. E quando você está ouvindo, está coletando informações que outros perdem completamente. Você nota padrões. Você entende motivações. Você vê oportunidades que são invisíveis para aqueles que estão ocupados demais fazendo barulho. Em reuniões de negócios, frequentemente é a pessoa mais quieta que realmente entende o que está acontecendo. Enquanto outros estão competindo para falar, para impressionar, para se promover, a pessoa silenciosa está observando a dinâmica da sala, entendendo as verdadeiras agendas, identificando as reais oportunidades. Segundo, existe o poder da energia conservada. Falar constantemente, buscar atenção incessantemente, tentar impressionar todo mundo o tempo todo, tudo isso consome uma quantidade enorme de energia. É exaustivo. As pessoas quietas não desperdiçam essa energia. Elas a conservam e a canalizam para o que realmente importa: seu trabalho, suas criações, seus objetivos. Terceiro, existe a vantagem estratégica de ser subestimado. Vivemos em um mundo onde as pessoas fazem julgamentos rápidos baseados em aparências superficiais. A pessoa que fala mais alto, que se promove mais, que parece mais confiante, essa é a pessoa que muitos assumem ser a mais competente. Mas frequentemente, essa suposição está completamente errada. As pessoas quietas são constantemente subestimadas. E isso é exatamente onde está seu poder. Enquanto outros não as veem como ameaça, elas estão trabalhando, melhorando, construindo. E quando finalmente revelam o que criaram, todos ficam chocados. De onde isso veio? Como essa pessoa quieta fez isso? A resposta é simples. Enquanto você estava falando sobre fazer, elas estavam fazendo. Pense em Mark Zuckerberg nos primeiros dias do Facebook. Um jovem programador quieto, trabalhando em seu dormitório. Ninguém estava prestando muita atenção. E quando prestaram atenção, muitos o subestimaram. Apenas mais um nerd com uma ideia. Mas aquele jovem quieto estava construindo algo que mudaria fundamentalmente a forma como bilhões de pessoas se comunicam.
A estratégia do silêncio também envolve o conceito de profundidade versus amplitude. Pessoas barulhentas frequentemente têm amplitude. Elas conhecem um pouco sobre muitas coisas, têm muitos contatos superficiais, estão envolvidas em muitos projetos ao mesmo tempo, mas raramente têm profundidade real. Pessoas quietas operam diferente. Elas mergulham fundo. Elas se tornam verdadeiros especialistas em suas áreas. Elas desenvolvem um nível de compreensão e habilidade que é impossível de alcançar quando você está constantemente se espalhando e buscando a próxima distração. Considere qualquer verdadeiro mestre em qualquer campo: música, arte, ciência, tecnologia, esportes. Quase invariavelmente você encontrará que eles passaram anos em prática silenciosa e solitária. Não estavam em festas. Não estavam nas redes sociais. Estavam em seus estúdios, laboratórios, campos de treino, sozinhos, quietos, aperfeiçoando seu ofício. Mozart passava horas sozinho compondo. Einstein passava longos períodos em contemplação silenciosa. Michael Jordan ficava no ginásio depois que todos iam embora, praticando arremessos em silêncio. A grandeza é geralmente forjada na solidão silenciosa, não no palco barulhento. Existe também a dimensão psicológica do silêncio. Quando você não está constantemente buscando validação externa, você desenvolve uma força interna inabalável. Você não depende dos aplausos dos outros para se sentir valioso. Você não precisa de curtidas, comentários ou reconhecimento constante. Você sabe seu próprio valor, e isso te torna praticamente invencível. Pessoas que precisam de atenção constante são vulneráveis. Elas podem ser manipuladas através de seu ego. Elas tomam decisões baseadas em como ficarão para os outros, não no que é realmente melhor. Mas pessoas quietas não têm essa vulnerabilidade. Elas tomam decisões baseadas em seus próprios valores e objetivos, não na opinião de espectadores. A estratégia do silêncio é também sobre timing. As pessoas impulsivas agem imediatamente, frequentemente prematuramente. Elas veem uma oportunidade e pulam sem pensar completamente. Mas pessoas quietas esperam. Elas observam. Elas se preparam. E quando finalmente agem, o timing é perfeito. Warren Buffett, um dos investidores mais bem-sucedidos da história, é famoso por sua paciência silenciosa. Ele pode ficar anos sem fazer um grande investimento, apenas observando, esperando pela oportunidade perfeita. E quando essa oportunidade aparece, ele age de forma decisiva e geralmente lucrativa. A força das pessoas silenciosas é frequentemente subestimada porque é invisível. Não é uma força de acaso, mas uma arquitetura interna, construída sobre fundações cultivadas longe dos olhos do mundo. Tudo começa com a autoconsciência. Enquanto a sociedade foge do silêncio, a pessoa quieta o utiliza como um espelho. Nessa solidão, ela mergulha em sua própria psique, identificando valores, medos e motivações. Essa clareza interna cria uma autenticidade inabalável. Elas não performam para uma audiência porque estão fundamentadas em sua própria verdade. Essa introspecção permite uma visão externa aguçada. Por não estarem ocupadas falando, elas estão observando. Isso gera uma inteligência emocional extraordinária. Elas captam as tensões não ditas, as mudanças sutis no tom e na linguagem corporal. Elas entendem o que as pessoas sentem, não apenas o que dizem. Essa combinação de foco interno e observação externa leva a uma disciplina rara. A motivação vem de dentro, não de aplausos. Elas simplesmente fazem o trabalho, dia após dia, com uma consistência que o mundo, focado na gratificação instantânea, raramente vê. Elas jogam o jogo longo, exercitando uma paciência estratégica para construir algo que dure. Essa filosofia se estende a tudo. Elas preferem a profundidade às conexões superficiais e o domínio de uma habilidade à mediocridade em muitas. É nesse solo fértil de silêncio, disciplina e profundidade que a criatividade genuína floresce. Afinal, as grandes ideias nascem da contemplação, não do caos. A força silenciosa, portanto, é uma escolha. A escolha da substância sobre o show, da autenticidade sobre a aprovação. Se você se identifica como uma pessoa quieta, este é o momento de perceber que você não precisa mudar. Você não precisa se forçar a ser extrovertido. Você não precisa competir no jogo barulhento do mundo.
Você pode mudar o mundo exatamente como você é, na verdade, especialmente como você é. A revolução silenciosa não é sobre se tornar invisível ou passivo. É sobre reconhecer que existe um tipo diferente de poder disponível para você. Um poder que não depende de gritar mais alto que os outros, mas de trabalhar mais profundo que os outros. Comece reconhecendo suas forças únicas. Você provavelmente tem uma capacidade excepcional de concentração. Enquanto outros são distraídos a cada notificação, você pode mergulhar profundamente no trabalho por horas. Use isso. Escolha projetos que requerem essa profundidade de foco e domínios. Você provavelmente tem habilidades excepcionais de observação. Use isso para entender situações e pessoas com uma clareza que outros não possuem. Em negócios, em relacionamentos, em qualquer área da vida, essa capacidade de realmente ver o que está acontecendo é ouro puro. Você provavelmente prefere qualidade sobre quantidade. Em trabalho, em amizades, em tudo. Não lute contra isso. Abrace-o. Construa poucas coisas, mas construa-as excepcionalmente bem. Tenha poucos amigos, mas cultive amizades profundas e significativas. Proteja seu tempo sozinho como o recurso precioso que é. A sociedade tentará fazer você se sentir culpado por querer estar sozinho, por precisar de silêncio, por preferir uma noite tranquila em casa a uma festa barulhenta. Ignore essa pressão. Seu tempo sozinho é quando você recarrega, quando processa, quando cria. É sagrado. Desenvolva um trabalho profundo como sua superpotência. Em um mundo de distrações constantes, a capacidade de fazer trabalho focado e profundo é cada vez mais rara e, portanto, cada vez mais valiosa. Se você pode passar 4 horas completamente imerso em um projeto enquanto outros mal conseguem se concentrar por 20 minutos, você tem uma vantagem competitiva massiva. Aprenda a comunicar com impacto, não com volume. Você não precisa falar muito, mas quando falar, faça valer. Prepare suas palavras. Pense antes de falar. Quando finalmente falar, diga algo que valha a pena ouvir. Pessoas aprenderão rapidamente que quando você fala, é hora de prestar atenção. Construa sistemas e rotinas que funcionem para você. Pessoas quietas frequentemente prosperam com estrutura e rotina. Não porque são rígidas, mas porque rotinas eliminam decisões desnecessárias e criam espaço mental para o que realmente importa. Encontre seus ritmos e honre-os. Não compare seu caminho com o dos outros. Pessoas extrovertidas têm seu próprio caminho para o sucesso, e isso é ótimo para elas. Mas seu caminho é diferente e igualmente válido. Você não vai construir um império através de networking constante em eventos, mas pode construí-lo através de trabalho excepcional que fala por si mesmo. Encontre seu meio de expressão. Só porque você é quieto verbalmente não significa que não tem nada a dizer. Talvez você se expresse através de escrita, arte, música, código, design. Encontre o meio que ressoa com você e use-o para compartilhar sua perspectiva única com o mundo. Lembre-se de que influência real não vem de quantas pessoas conhecem seu nome, mas de quão profundamente você impacta aqueles que você toca. Um professor que muda silenciosamente a vida de 30 alunos por ano tem mais impacto real que um influencer com 1 milhão de seguidores superficiais. Celebre pequenas vitórias privadamente. Você não precisa anunciar cada conquista no Instagram. Você pode simplesmente apreciar suas vitórias silenciosamente, saber internamente que está progredindo, sem precisar de validação externa. Essa independência da opinião alheia é libertadora. Construa seu legado através de trabalho que dura, não de atenção que desaparece. Atenção é efêmera. Está aqui hoje, foi embora amanhã. Mas trabalho excepcional dura. Ideias poderosas duram. Contribuições significativas duram. Foque em criar coisas que permanecerão muito depois que você se for. Encontre sua tribo. Sim, você é quieto, mas não precisa estar sozinho, a menos que queira. Existem outras pessoas quietas por aí, e quando pessoas quietas se conectam, frequentemente formam as amizades e parcerias mais profundas e produtivas. Procure qualidade, não quantidade, em suas conexões. Saiba quando usar sua voz. Ser quieto não significa nunca falar. Significa escolher seus momentos cuidadosamente. Quando algo realmente importa, quando há injustiça a ser confrontada,
Quando há uma ideia que precisa ser compartilhada, quando há alguém que precisa ser defendido, use sua voz. Seu silêncio habitual dará peso extraordinário a essas palavras. Entenda que você está em boa companhia. Algumas das pessoas mais influentes da história foram quietas. Isaac Newton, Charles Darwin, Eleanor Roosevelt, Marie Curie, Steven Spielberg, Larry Page, Emma Watson. Todos introvertidos ou pessoas quietas que mudaram o mundo, não apesar de sua quietude, mas através dela. Reconheça que o mundo precisa de você exatamente como você é. Precisamos de pessoas que pensam profundamente antes de falar, que observam antes de agir, que constroem coisas substanciais em vez de perseguir tendências passageiras, que trazem calma e reflexão para um mundo cada vez mais caótico e reativo. Sua quietude não é uma fraqueza a ser superada, é uma força a ser cultivada. É uma vantagem estratégica em um mundo barulhento. É sua marca registrada, sua superpotência, seu caminho único para deixar uma marca no mundo. A revolução silenciosa não precisa que você se torne alguém que não é. Ela precisa que você se torne mais plenamente quem você já é. Mais profundamente você mesmo. Mais autenticamente quieto. Mais estrategicamente silencioso. Mais poderosamente presente na sua própria maneira única. Então, continue quieto. Continue observando. Continue pensando profundamente. Continue construindo significativamente. Continue impactando profundamente. O mundo está sendo mudado não apenas por aqueles que gritam mais alto, mas por aqueles que trabalham mais profundo. E enquanto outros buscam os holofotes, você pode continuar fazendo o trabalho real nas sombras. O trabalho que realmente importa. O trabalho que realmente dura. O trabalho que realmente muda vidas. Esta é a revolução silenciosa. E você não é apenas parte dela. Você é essencial para ela. Então abrace seu poder silencioso. O mundo está esperando. Não pelos seus gritos, mas pelas suas contribuições profundas e duradouras. E quando finalmente o mundo perceber o que você construiu silenciosamente, eles não perguntarão por que você foi tão quieto. Eles entenderão que foi exatamente sua quietude que tornou possível criar algo tão extraordinário. Tentar novamente